que hoje é mais importante para você? A verdade ou a aprovação dos outros? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais uma homilia diária. O evangelho que vamos meditar hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. E assim deixemos que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíase, mulher do seu irmão Felipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíase o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Nesse evangelho não temos cura, não há milagre, não há uma multidão consolada, mas há um profeta, um martírio. João Batista não morre por acaso. Ele morre porque disse a verdade, morre porque não negociou a consciência dele, porque não se calou diante da justiça. Ele preferiu perder a vida a perder a fidelidade. Porém, existem aqueles que preferem perder a fidelidade do que a vida. Há muitas pessoas que não morrem fisicamente, mas vão morrendo por dentro. Uma morte espiritual, uma morte moral, morrendo cada vez que se cala quando deveriam falar. Morrem quando negociam a própria consciência, quando cedem para serem aceitos, quando se dobram para não perder o prestígio, quando preferem se misturar a permanecer fiéis. E aí vão morrendo lentamente por não dizer a verdade, por não sustentar aquilo que acreditam, por medo de perder, por medo de parecer diferentes, por medo de serem criticados. João Batista não morreu porque era imprudente, ele morreu porque ele não quis viver dividido, porque não aceitou salvar a própria vida à custa da própria alma. Herodes não era alguém totalmente diferente a Deus. O texto diz que Herodes tinha medo de João, sabia que ele era justo e santo. Dá para perceber que Herodes tinha uma simpatia por João Batista, que reconhecia nele um homem sábio. Herodes, ele era atraído pela verdade, mas não se deixava tocar por ela. Ele escutava, mas não mudava. E quantas vezes também isso acontece com várias pessoas? Gostam de ouvir a palavra de Deus, a acham bonita, mas estão distantes dela, não a deixam tocar profundamente e transformar suas vidas. Há também aqueles que nem gostam de ouvir a palavra de Deus, não porque ela seja mentirosa, mas porque ela é verdadeira. A verdade incomoda, porque a palavra ela denuncia a mediocridade
e revela várias vezes o caráter deformado. Desmascara o vazio existencial que tentamos esconder com distrações. Alguns preenchem o coração com prazeres passageiros, com consumo, com estímulos constantes, com barulho, com fuga. Mas vazio não se preenche com vazio. Quanto mais se tenta tapar o buraco da alma com coisas que passam, mais este vazio cresce. A palavra pode doer, mas ela ilumina. Ela pode ferir, mas essa mesma palavra que fere, cura. A palavra revela para poder libertar, e ela só incomoda porque ama. E quem foge da palavra acaba ficando prisioneiro daquilo que tenta esconder. Herodes vivia dividido entre a consciência e a sua imagem pública, entre a verdade e o orgulho, entre Deus e o medo dos outros, e enfim escolhe agradar os convidados. Prefere manter a sua incoerência. Aqui temos um banquete, uma dança, um juramento impensado e uma vida inocente que é tirada. O pecado raramente começa com algo grande. Começa com concessões pequenas, com silêncios covardes, com verdades empurradas para depois, com acordos que vamos fazendo dentro de nós para não perder conforto, poder, status, estima. E quando percebemos, a engrenagem já está montada. João Batista representa outra lógica. Ele não negocia, não fala por vaidade, não provoca por prazer. Ele fala porque é profeta, porque a verdade queima dentro dele. E ele prefere ser preso do que ser cúmplice. Prefere morrer do que ser um mentiroso. Hoje a igreja recorda São Paulo Mique e companheiros mártires, pessoas que, em terras distantes, sabendo que confessar Cristo poderia lhes custar a vida, eles não recuaram. Não porque amavam o sofrimento, mas porque amavam a fidelidade, amavam a verdade. Onde eu tenho escutado a verdade, mas adiado a conversão? Que escolhas eu evito para não perder aprovação, conforto ou tranquilidade? Em que situação eu silencio quando deveria ser fiel? Talvez hoje o Senhor não esteja pedindo um martírio sangrento, mas talvez esteja pedindo para romper com padrões antigos, encerrar situações injustas, dizer não quando todos esperam que você diga sim, ser coerente mesmo quando ninguém vê. E talvez o preço a ser pago por isso é perder prestígio, perder estima. E você está disposto a pagar este preço? João Batista nos lembra: a fidelidade custa, mas a infidelidade custa mais caro ainda. Agora eu quero te convidar a silenciar um pouco, respire fundo, coloque-se diante de Deus com honestidade, com a tua verdade e reza comigo. Senhor, dai-me um coração inteiro, não dividido, não calculista, não acomodado. Livra-me da fé que admira, mas não obedece, da palavra que escuto, mas não permito que transforme minha vida. Dai-me a coragem dos profetas, a firmeza dos mártires, a firmeza de quem prefere perder tudo do que perder a ti mesmo. Que eu não negocie a consciência, que eu não troque a verdade por aplausos, por aprovações, que eu não sacrifique o Evangelho no altar das conveniências. Sustenta-me, Senhor, quando a fidelidade parecer pesada. Permanece comigo, pois eu preciso de Ti.
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.